E aí, galera, beleza? Para finalizar de vez esse assunto de termoquímica aqui no canal, eu trouxe umas questões mais recentes do Enem e do vestibular da UES também, sobre termoquímica. Então a gente vai ver como é que esse assunto é abordado nos vestibulares e no Enem, e ver também algumas informações que estão além das nossas videoaulas, beleza? Então bora para a primeira questão aqui do Enem 2018, que diz o seguinte: por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para a atividade muscular. Então está aqui a reação química, ele dá as massas molares de cada elemento e fala: na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de. Pronto. Aqui ele dá a equação química e dá também o calor que é gerado. Aí o que ele quer saber? Ele quer saber quanto 1 grama de glicose quanto de energia nesse 1 grama de glicose vai ser disponibilizada para a atividade muscular. Então, vamos ver aqui a equação química que ele deu. Para cá, nessa equação química, só não interessa a gente o quê? Só a glicose e a quantidade de calor. Por isso que eu omiti aqui o resto. Então, o que é que a equação química diz? 1 mol de glicose libera 2.800 kJ. Aí ele quer saber, 1 grama de glicose vai liberar quanto? Para a gente montar a nossa regra de 3, a gente precisa primeiro saber quanto de massa em gramas vai ter em 1 mol. Para isso, a gente tem que calcular a massa molar da glicose. Está aqui a fórmula molecular dela. E como é que calcula a massa molar? Aqui eu tenho 6 átomos de carbono. Então, vai ser 6 vezes 12, que ele diz aqui, as massas molares, mais 12 átomos de hidrogênio, vezes 1 grama por mol, que é a massa do hidrogênio. Isso mais 6, que são 6 átomos de oxigênio, vezes 16 gramas por mol, que é a massa molar do oxigênio. Somando isso aí, nós vamos ter que a massa molar da glicose é igual a 180 gramas por mol. Então, a gente pode montar a nossa regra de 3. 1 mol de glicose, ou seja, 180 gramas de glicose liberam 2.800 kJ. Quanto de 1 grama vai liberar? Pronto, aí a gente faz a nossa regrinha de 3. Nós podemos multiplicar os meios pelos extremos e nós vamos ter que 180 vezes x igual a menos 2.800 kJ vezes 1 grama. O 180 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, nós temos 180 dividindo todo esse termo aqui, nós podemos cancelar mol com mol, grama com grama e sobra só quilojoules. Então, 1 grama de glicose libera 15,56 quilojoules. Mas atenção, isso aqui é 1 grama liberando essa quantidade total de energia. Só que na atividade muscular é 40% só. Então a gente vai ter que tirar 40% disso aqui. Então a gente faz outra regrinha de 3. 15,6 kJ equivale a quanto? Equivale a 100% da energia. E quanto de energia eu vou ter em 40%? Mesma coisa, regrinha de 3. Multiplicando aqui os meios pelos extremos, nós vamos ter que 15,6 kJ vai ser igual a 40% vezes igual a 100% vezes y. O 100% está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter que y vai ser igual a 15,6 kJ vezes 40%, dividido por 100%. Nós simplificamos 100% com 40%, que vai dar igual a 0,4. 15,6 kJ vezes 0,4. Isso vai ser igual a 6,24 kJ. Ou seja, 40% da energia que é liberada em 1 grama de glicose é igual a 6,24 kJ, que é igual ao item A. Beleza? Questãozinha aqui, ó, envolvendo estequiometria e termoquímica, envolvendo a massa do combustível, nesse caso a glicólise,
a quantidade de calor que é gerada. E a gente conseguiu achar o calor que é liberado em 1 grama de glicose e tirar 40% desse calor. Beleza, gente? Ficou claro? Próxima questão aqui, ó, Enem 2019. O gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Olha aqui a combustão do gás hidrogênio usado. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio e todo esse gás foi queimado. Nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Ou seja, questão envolvendo energia de ligação. Aí o que é que ele pede? Ele dá as massas molares, está aqui a energia de ligação de cada ligação química. E fala, qual é a variação de entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro? Energia de ligação, como é que a gente faz? A gente tem que desenhar a estrutura da reação química. Nesse caso aqui, ó, 2H2, claro, faz isso não, é a Oi. Sim, o que é que diz? A questão diz 2H2 gasoso, tá aqui, ó, 2H2 já está balanceado, mais O2, o O2 aqui, ligação dupla, gerando 2 águas. Então a gente vai calcular a energia de cada ligação química aqui, ó. Primeiro, a entalpia aqui das ligações dos reagentes vai ser 2 vezes 437, que é a ligação hidrogênio-hidrogênio, mais uma vez, que é só uma ligação O dupla O, 494. Somando isso aqui, a gente vai ter que a entalpia dos reagentes vai ser 1368. E a dos produtos vai ser 4 vezes a ligação HO, que é 463. Por que 4 vezes? Tem um aqui, 2. Aí mais 2 aqui, 4. Então 4 vezes 463. Então a entalpia dos reagentes vai ser 4 vezes esse valor, que é 1852. Beleza? Pronto, a partir daí vou calcular a variação de entalpia. Como é calcular a variação de entalpia? Vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então a variação de entalpia vai ser o quê? 1852, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, 1368. Nós vamos ter que a variação de entalpia vai ser 484 kJ por mol. Agora, olhe lá, presta atenção. Como a gente viu na nossa videoaula de energia de ligação, não basta só subtrair produtos menos reagentes. A gente precisa interpretar esse valor. Na aula de energia de ligação, nós vimos que a energia para quebrar essas ligações aqui é a energia absorvida, ou seja, um processo endotérmico. E aqui, para formar ligações, é um processo exotérmico, ou seja, libera energia. Então, se aqui eu vou ter um maior valor para liberar energia, significa que a variação dessa entalpia aqui vai ser negativa. Repetindo, o valor no processo exotérmico aqui é maior do que o processo endotérmico. Se esse valor é maior, então é ele que vai mandar no valor da entalpia. Então, aqui, já que é um processo exotérmico e aqui é maior, a entalpia também vai ser exotérmica, ou seja, vai ser negativa. Beleza? Pronto, a gente fez a primeira parte da questão. Agora ele quer saber quanto de calor que vai liberar 1 kg de hidrogênio. A gente joga na reaçãozinha química. Aqui, ó, a gente vai primeiro jogar os valores que nós temos. Massa molar do H2 é 2, ó, e aqui é 2 mols que reagem, então vai ser 2 vezes 2. Gerando quanto de energia? Gerando 484 kJ de energia. E 1 kg tem quantas gramas? Tem 1000 gramas, que é o que ele dá na questão. Libera quanto de energia? É o que ele quer saber. Então aqui, multiplicando os meios pelos extremos, nós vamos ter que 4, que é que multipliquei logo, ó, 2 vezes 2. 4 gramas por mol vezes x é igual a menos 484 kJ por mol vezes 1000 gramas. 4 gramas por mol está multiplicando, passa para baixo, dividindo. Nós vamos ter que 484 kJ vezes 1000 gramas dividido por 4 gramas por mol. Simplifica mol com mol, grama com grama, sobra só quilojoules.
Então isso vai ser menos 484 vezes 1000 dividido por 4. Nós vamos ter uma liberação de 121.000 kJ de energia, que equivale ao item B. Beleza, gente? Deu para entender essa parte de energia de ligação? Se ficou confuso, volta lá na nossa videoaula sobre energia de ligação e volta aqui para ver de novo a resolução da questão. Beleza? Para a próxima. Enem 2017 diz o seguinte: o ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a alfa-hematita e a magnetita e a auxita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O CO gasoso é utilizado para reduzir o óxido de ferro sólido conforme a equação química. Então está aqui a equação química do óxido de ferro mais o monóxido de carbono, gerando ferro puro, ferro sólido mais gás carbônico, CO2. E aqui considere as seguintes equações termoquímicas. É que ele dá as equações em etapas. Se a equação em etapa, lembra o que? Lei de Reis, a última videoaula da nossa série de termoquímica. Então, lei de Reis, está aqui a equação global. E nós vamos ter que manipular essas equações parciais aqui para ficar igual à equação global. Então, como é que a gente faz? A gente primeiro elimina os intermediários. O que são os intermediários? Os intermediários são os elementos que não aparecem aqui. Nesse caso, Fe2O3 não aparece aqui. O CO ele aparece, ele não é intermediário. O ferro ele aparece e o CO2 ele aparece. Os intermediários aqui, o Fe3O4 e o Fe2O3, beleza? Então a gente vai dar um jeito de manipular, multiplicando, invertendo, para deixar igual a equação global, beleza? Então, a primeira aqui, ó, bora eliminar o Fe2O3. Embaixo, Fe2O3, bora procurar aqui, tá aqui, ó, Fe2O3. Aqui tem 3 mols de Fe2O3 e aqui só tem 1. Então, para cancelar ele, a gente faz o quê? Multiplica por 3. Ao multiplicar essa reação por 3, nós vamos ter que multiplicar todos os coeficientes. Aqui era 1, aí vezes 3 fica 3, aqui era 3 vezes 3 fica 9, aqui era 2 vezes 3 fica 6, e aqui era 3 vezes 3 fica 9. Ao multiplicar os elementos, a gente multiplica também o valor da entalpia. Então, menos 25 vezes 3 vai ser menos 75 kJ por mol. Beleza? A equação de baixo. Qual é que dá para eliminar aqui? Ó? O Fe3O4. Tá aqui, ó. Eles já estão em lados opostos aqui da equação. Então, para a gente cancelar eles dois, aqui embaixo tem 2 e aqui em cima tem 1. Então, para ficar igual, para a gente cancelar, a gente multiplica por 2. Então, ao multiplicar por 2, a equação assume esse formato aqui. Lembrando sempre também de multiplicar o valor da entalpia. Menos 36 kJ vezes 2 vai dar menos 72. E aqui embaixo, ó, a gente fez tudo em função dela. Não precisa fazer. Então, diz que deu Matue, mantém. Beleza? Então, coloca. Beleza, já que a gente moldou aqui essas 3 equações parciais, a gente pode somar elas e cancelar os intermediários. Então, ó, China aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, China. E aqui, ó, na verdade, ó. E aqui, ó, China aqui, ó, tome, na verdade, ó, China aqui, ó. CO2, 2 CO2 com CO2 aqui, ou seja, aqui vai ter 3 CO2, ó, desse lado aqui, ó. Então vai ser 3 aqui, cancelando com esse 9 aqui. Então aqui vai sobrar 6 CO2. E aqui, ó, 9CO. Vai embora aqui esses 3CO, 2 aqui embaixo com 1 aqui de baixo. Vai ser a mesma coisa, vai ficar 6CO. Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter 6 ferro, beleza? Mais 6CO, que foi o que sobrou, mais 6 ferro, que é o que sobrou, mais 6 CO2. E aqui, ó, a gente soma esses valores aqui. A gente soma as equações, a gente soma esses valores também. Então, isso aqui vai dar igual a menos 100 kJ por mol.
Já que a gente somou as equações químicas, a gente soma também os valores da entalpia. Somando isso aqui vai dar igual a menos 100 kJ por mol. Olha aqui, ó, a equação. Óxido de ferro, CO, CO. Ferro, ferro, CO2, CO2. Pronto, tá igualzinho. Mas tem um diferencial aqui, ó, que está na quantidade de matéria, ó. Aqui nós temos 6 mols de cada elemento, então a gente pode simplificar eles. Simplificar como? Dividindo eles por 6. Ao fazer isso, nós vamos ter todos esses valores com coeficiente estequiométrico 1. Ao dividir isso por 6, nós vamos dividir também o valor da entalpia. 100 dividido por 6 vai dar igual a menos 16,6666, que é igual a o item B da questão. Beleza, gente? Lei de Hess, ficou claro? Novamente, se ficou dúvida, reassiste a nossa videoaula lá de Lei de Hess e volta aqui, beleza? Bora lá. Agora, ó, questão da UES. A UES já tem uma pegada mais diferente do Enem, mas vocês vão ver que o conceito, a forma de resolver vai ser a mesma. Então, bora lá. Um estudante de química, usando um calorímetro caseiro com temperatura 25 graus Celsius atm, ou seja, condições padrão de pressão, queimou 5 ml de etanol, produzindo dióxido de carbono gasoso e água líquida. Sabendo que a densidade absoluta do etanol é 0,79 kJ ou 0,79 gramas por ml, perdão, e o calor produzido na questão, a pressão constante é 28 quilocalorias, a variação de entalpia da combustão do etanol é aproximadamente. Pronto, foi o que ele fez. Ele pegou 5 ml de etanol e queimou, liberando um total de 28 quilocalorias. Aí a questão quer saber, 1 mol de etanol vai liberar quanto de quilocalorias? Para isso a gente vai ter que fazer a estequiometria aqui de novo e deixar tudo em função da massa. Então, como é que a gente vai pegar esse volume aqui e transformar para massa? Usando a densidade. O que é que a densidade fala? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então, a massa vai ser o quê? Densidade vezes o volume, que esse V aqui está dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, a massa vai ser a densidade, que é 0,79, que ele deu aqui na questão, vezes 5 ml, que é o valor que ele usou aqui de volume. Então, a massa de etanol vai ser igual a 3,95 gramas. Ou seja, 5 ml de etanol vai ter essa quantidade de massa aqui. Então, 3,95 gramas liberou 28 quilocalorias. Aí, 1 mol de etanol vai ter quantos gramas? Aí a gente calcula da mesma forma que a gente calculou lá na primeira questão. Vai ser 3 vezes 1, que é hidrogênio. Aí mais 2 vezes hidrogênio. Ou seja, a gente vai ter que somar todos esses valores aqui, beleza? Que vai dar um total de 46 gramas por mol. Isso vai liberar quanto? Que é o que a questão quer saber. Aqui os meios pelos extremos, nós vamos ter que 3,95 vezes x é igual a 46 gramas por mol vezes 28 quilocalorias. E o x, o 3,95, ó, chamar aqui para vocês chamar a atenção para um negócio aqui, ó. Vocês podem dividir esse valor 3,95 do jeito que está aí. Mas o que foi que eu fiz? Eu acho muito difícil dividir usando número decimal, usando vírgula. Então, 3,95 é muito próximo de 4. Então, eu fiz uma aproximação aqui, ó. Eu aproximei ele para 4, que vai dar um valor aproximado. Ao dividir esse valor aqui por 4, vai dar menos 322 quilocalorias por mol. Então, o valor que é mais próximo disso aqui é o item A, que tem esse valor aqui. Beleza, gente? Vocês podem fazer de boa, se você conseguir, por 3,95. Eu acho muito difícil, então eu arredondei para 4 gramas. Beleza? E deu um valor aproximado, que é exatamente o item A. De boa, né? UES. Aí agora, ó, lei de Hess envolvendo aqui a UES. Considerando a equação de formação da glicose não balanceada, ainda bem que ele falou, não balanceada,
Carbono, hidrogênio e oxigênio formando glicose. Atende às seguintes equações. Pronto. Primeiro a gente vai ter que balancear aqui. Tá aqui os elementos. Aqui nós temos 6 carbonos e aqui nós temos só um. Então, para ficar 6, botamos um 6 aqui no meio. Aqui tem 12 hidrogênios e aqui tem 2. Para ficar 12 aqui, colocamos um 6 também. E aqui tem 6 oxigênio. Aqui nós temos 2. Para ficar 6, bota um 3. Beleza? Tá aqui a nossa equação global. Aí agora a gente vai manipular as equações parciais para deixar igual à equação global. Então, ó, primeira equação, a equação global tem 6 carbonos, aqui só tem 1, então a gente multiplica por 6. Ao fazer isso, multiplica também o valor da entalpia, 6 vezes 94,1 quilocalorias, que vai dar 564,6. E aqui, 6 hidrogênio, aqui só tem 1, a gente multiplica por 6 também. E multiplica o valor da entalpia. E aqui, ó, aqui tem 1 mol de glicose, aqui tem 1 mol de glicose, só que aqui está nos reagentes, e aqui nós precisamos ela no produto, então a gente inverte. Ao inverter, nós vamos inverter também o sinal da entalpia, que está negativo, ao inverter fica positivo. Beleza, fazendo isso, passa a régua e nós podemos somar. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto. Espero que tenha ficado claro. Eu peguei o... Vocês viram que termoquímica cai todo ano, tanto no Enem como na UES. Então eu peguei uma questão, ó, de cada assunto, de cada sub-área da termoquímica que a gente viu, para a gente estar exercitando esse assunto, esse conhecimento melhor, de uma melhor forma. Beleza? Então, compartilha esse vídeo aí se você tenha gostado. Manda para aquele seu colega que precisa aprender, que está com dificuldade nesse assunto. Então, só tenho a agradecer. Valeu, falou, até mais.